Quando a gente exerce misericórdia, tá? Até mesmo para com um bichinho, o Criador nos devolve isso, com juros, tá? Com muitos juros, tá? Então, quando as pessoas dentro do cristianismo pensam, lei de Moisés e tal, lei da maldição, eles não fazem a mínima ideia de que a Torá é uma instrução amorosa do Criador, uma Torá tão amorosa que se preocupa até com um ninho, tá? De passarinho, tá? Desde criança, eu já ficava cabreiro com pessoa que não conhecia a Torá, não conhecia nada, mas eu já ficava cabreiro com pessoa que não tem misericórdia com animal, com bicho. Pessoa que é perverso com bichinho, tá? Só pra gente deixar marcado na nossa Bíblia, eu sempre falo esse texto, tá? Eu sempre falo esse texto, mas vamos deixar marcados em nossas Bíblias. Eu acho que é quase que um psicoteste. Quando a gente vê uma pessoa que é perversa com um bichinho, tá? É quase um psicoteste, de acordo com as escrituras. Vamos ler Provérbios, Provérbios 12, 10. O justo cuida da vida dos seus animais, mas as entranhas dos ímpios são cruéis. Olha que coisa interessante. Então, o ímpio, ele é cruel, ele maltrata o bichinho, tá? E o justo, ele cuida da vida dos seus animais, tá? A gente vai estar falando dessa roupa de homem e de mulher, tá? A gente vai falar de uma casa que a gente tem, que não pode ter nada perigoso, tá? Tem que ter um parapeito, não misturar espécies na nossa plantação, tá? E outras coisas mais para a gente concluir. A gente vai concluir agora em Deuteronômio 22, do 5 até o 12. Com isso a gente conclui a Paraxá, tá? Justamente por causa da questão do tempo. A gente não vai ter tempo hábil para falar todos os assuntos, tá bom? Vamos lá. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação a Yahuwá teu Elohim. Então, isso aqui não precisa nem muita explicação, tá? Então, por exemplo, o Criador, ele fez tudo já com um propósito definido. Lá no Jardim do Éden, ele fez os dois, o quê? Homem e mulher, tá? Então, o Criador não quer que haja uma dificuldade da gente entender essa coisa tão básica, tá? Então, hoje em dia, infelizmente, tá essas modinhas aí, né? Essas pataquadas, essas palhaçadas aí, esse pessoal do TUDES, né? O pessoal do politicamente correto, né? Você tem que terminar com ES, umas pataquadas, umas bobeiras, né? E o Criador, ele já está matando isso aqui desde a essência, desde a base. Ou seja, o homem, ele vai se comportar como um homem, tá? Ele vai vestir uma roupa de homem, tá? E a mulher vai vestir o quê? Uma roupa de mulher, tá bom? Então, ele deixa bem claro, porque, tipo assim, se um homem usar uma roupa de mulher e uma mulher usar uma roupa de homem, isso é o quê? É uma abominação, toivá, tá? Diante de Yahuwá, nosso Elohim, tá? Então, vamos lá. Agora, o Mashiach, quando disse lá que... Oi. Desculpa interromper, mas eu tenho uma dúvida em questão disso aí, a respeito de roupa de mulher e roupa de homem. Há quem diga que mulher não pode usar calça, há quem diga que não tem problema desde que seja feminino. Qual seria a posição desse caso? Aí, muito show a pergunta da nossa irmã Boná Bat Levi, tá? O que acontece? A calça, no começo, quando começaram a se fabricar calças, elas tinham uma finalidade, vamos dizer assim, masculina. Então, pode ser que em alguma época, em algumas décadas atrás, talvez fizesse até algum sentido, tá? Mas nos dias de hoje, a gente vê que a fabricação de calça, existem calças o quê? Masculinas, que já são destinadas para um público masculino, e calças que são destinadas para um público feminino. Então, não há nenhum problema, tá? Porque foi muito legal essa pergunta da nossa irmã Boná. Por quê? Porque se a gente vê uma mulher, por exemplo, com uma calça feminina, em nenhum momento a gente vai achar que aquela mulher está usando um traje masculino, tá? Então pode ficar tranquila, tá bom, irmã Boná? Então, assim, a gente tem o entendimento que a mulher pode sim usar uma calça, desde que ela seja uma calça feminina, tá? Então é legal quando vocês perguntam, que às vezes a dúvida de uma pessoa pode ser de outra também, tá? Amanto da Rabá. Então vamos prosseguir. Aqui no versículo 6 e 7 vai falar do menor de todos os mandamentos. Quando o Messias falou, aquele, pois, que violar o menor de todos os mandamentos e ensinar os homens a violar, será chamado menor no reino dos céus. Então, de acordo com a tradição Israel, o Messias estava se referindo ao mandamento de se enxotar a ave-mãe, tá?
achou um ninho de passarinho no chão ou numa árvore, você quer pegar os filhotinhos, ou você quer pegar os ovos, se você tiver com fome, ou pegar os filhotinhos para você criar, você até pode, a Torá não te proíbe, tá? No entanto, você tem que enxotar a mãe, tá? Porque a mãe, daqui a alguns meses, ela vai cruzar e vai ter filho de novo, tá? Você não impede o fluir da vida, tá? Então, o entendimento que se tem em Israel, quando se fala acerca do menor de todos os mandamentos, é esse. E Mashiach, como alguém que já conhecia o que era falado em Israel, ele falou algo normal, que todos ali que estavam ouvindo já sabiam, tá? Então, quando encontrares algum ninho de ave no caminho, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos. Deixarás ir livremente a mãe e os filhos tomarás para ti, para que bem te vá e para que prolongues os dias. Caramba! Alguém vai pensar, eu não sabia que se eu cumprisse esse mandamento, se eu fosse bondoso, né? Eu posso até pegar os filhotinhos, os ovos, mas eu tenho que espantar a mãe para ela ir para longe, né? Para ela não morrer. Eu não posso capturar os filhotes e a mãe junto. Eu tenho que dar chance da vida fluir de novo. Então, nada mais justo, visto que você está permitindo que a vida ressurja dessa mamãe que fugiu e vai se acasalar de novo e vai ter novos filhotinhos. Por causa disso, você valorizou a vida de um passarinho, o Criador valoriza a sua vida. E o que ele faz? Ele prolonga a vida de cada um de nós. Ou seja, quando a gente exerce misericórdia, tá? Até mesmo para com um bichinho, o Criador nos devolve isso, com juros, tá? Com muitos juros, tá? Então, quando as pessoas dentro do cristianismo pensam, lei de Moisés e tal, lei da maldição, eles não fazem a mínima ideia de que a Torá é uma instrução amorosa do Criador, uma Torá tão amorosa que se preocupa até com um ninho, tá? De passarinho, tá? Desde criança, eu já ficava cabreiro com pessoa que não conhecia a Torá, não conhecia nada, mas eu já ficava cabreiro com pessoa que não tem misericórdia com animal, com bicho. Pessoa que é perverso com bichinho, tá? Só pra gente deixar marcado na nossa Bíblia, eu sempre falo esse texto, tá? Eu sempre falo esse texto, mas vamos deixar marcados em nossas Bíblias. Eu acho que é quase que um psicoteste. Quando a gente vê uma pessoa que é perversa com um bichinho, tá? É quase um psicoteste, de acordo com as Escrituras. Vamos ler Provérbios, Provérbios 12, 10. O justo cuida da vida dos seus animais, mas as entranhas dos ímpios são cruéis. Olha que coisa interessante. Então, o ímpio, ele é cruel, ele maltrata o bichinho, tá? E o justo, ele cuida da vida dos seus animais, tá? Inclusive, baseado em Deuteronômio 11, do 13 ao 21, tá? A interpretação que se tem em Israel, tá? É de que se você e o bichinho tiver com sede, tá? É o entendimento que se tem em Israel, de Deuteronômio 11, do 13 até o 21. Você e o seu cachorrinho, o seu bichinho, estão com sede. Você bebe água primeiro, tá bom? Mas se tiver com fome, tá? Você tem que dar comida para o seu bichinho primeiro e depois você come, depois dele. Mas aonde que está isso? Vamos lá. Vamos abrir em Deuteronômio 11, tá? Versículo 13. Diz assim: E será, verraiá, que se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar a Yahuwá teu Elohim, e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite, e darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e te fartarás. Ou seja, o bichinho come primeiro, tá bom? Baseado nesse texto aqui, o entendimento que se tem em Israel é esse. Tá com fome? Deixa o bichinho comer primeiro. Tá com sede? Você bebe primeiro, tá bom? Então vamos lá. A gente está quase concluindo essa paraxá, então é quase um psicoteste. Se você vê uma pessoa que é perversa com um bichinho, tá? Não respeita o animal, já é quase certo que aquela pessoa está mais para um rachá, para um ímpio, do que para um tzadik, tá? De acordo com as escrituras, tá? E quando você vê uma pessoa que valoriza os bichinhos, tá? A gente vê o quê? Que é uma pessoa que tem o amor do Criador no coração dela. Lembrar que quando Eliezer, ele foi buscar uma esposa para Yitzhak, tá? Ele praticamente usou esse psicoteste, tá? Ele estava com os camelos dele, ele falou, aquela mulher, tá? Que falar, né? Bebe e dá de beber aos teus camelos, tá?
será essa a esposa do meu amo, tá? E Rebeca, que com certeza era uma matriarca que tinha amor pelos bichinhos, ela chegou e agiu de acordo com a oração dele, ou seja, deu de beber a ele, tá? E para os bichinhos também, tá? Para os camelos. Imagina, alimentar 10 camelos, tá? Camelo não bebe pouquinha água não, bebe muita, tá? Então acho que é tipo um carro, tu parar com um carro com um tanque vazio no posto de gasolina e mandar encher o tanque, tá? Imagina, encher 10 tanques. Então Rebeca, Rivka, ela teve essa preocupação tanto com os seres humanos como também com os animais, tá? Então vamos lá. 22:8. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, maque, em hebraico,